Bom dia, boa tarde, boa noite. Achou que ia ficar livre de mim? Achou que não ia ter aula? Nós vamos ter uma aula diferente hoje, queridos amigos, queridos colegas, queridos alunos do curso de cirurgia bucomaxilo da Uniub. Nós hoje vamos dar continuidade às nossas aulas, só de uma maneira diferente. Eu estou aqui no meu consultório, aqui em Uberaba. Infelizmente não vou ter o prazer de conviver com vocês mais uma vez, do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista virtual, eu estou aqui para conversar com vocês, para darmos seguimento às nossas atividades didáticas, darmos seguimento à nossa querida aula e aos nossos estudos para a formação dos futuros dentistas brasileiros. E nós vamos começar hoje, nós vamos continuar a nossa aula no que ficou faltando, né, pessoal? Relativo ao conteúdo de dentes inclusos, que é o que fazer com o dente incluso do ponto de vista cirúrgico, a partir do momento que você decide pela sua cirurgia. Nós conversamos até agora sobre os motivos filosóficos e clínicos de por que tirar um dente incluso. E hoje nós vamos dar continuidade a esse nosso bate-papo, a esse nosso estudo relativo aos principais procedimentos cirúrgicos quando nós temos um dente incluso diagnosticado na cavidade oral do nosso paciente. Basicamente, o dente incluso ele pode ser extraído, ele pode ser tracionado, ele também pode ser transplantado. O transplante não é uma tática que é muito utilizada nos dias atuais, graças à implantodontia, mas nós ainda podemos, em alguns casos específicos, utilizar do transplante dentário de dentes inclusos, que eu vou mostrar para vocês e discutir com vocês as suas possibilidades técnicas. Então, os tratamentos que melhor são realizados para dente incluso são os tratamentos cirúrgicos para a sua exérese ou ainda o tratamento ortodôntico. Um bicho burro, hein? Estou aqui com a canetinha e estou apontando com o dedo, mas a intenção vale a pena. Vamos lá. Vou conversar com vocês hoje, basicamente, de uma maneira mais intensa, sobre o procedimento cirúrgico de um dente incluso. Tirar um dente incluso exige daquele que se aventura nesta arte a ter primeiro uma condição de exposição adequada do dente que vai ser extraído. Muitas vezes o cirurgião dentista vai ter que lançar a mão de ressecção de partes de osso para poder abordar melhor o dente incluso. A odontosecção é uma tática operatória que otimiza e facilita bastante a extração de qualquer dente incluso. A técnica exodôntica é a terceira, porque vai exigir o procedimento cirúrgico. E eu vou conversar com vocês sobre procedimentos de síntese, que é sobre a limpeza e a sutura, que tem bastante influência na resolução deste caso. Esse dente 48, por exemplo, vamos relembrar? Esse dente 48, qual é a classificação de Pell e Gregory? Ele é um dente horizontal, porque ele está fazendo um ângulo de quase 90 graus com o segundo. Ele é classe 2, porque o tamanho da área retromolar, que vai da distal do segundo molar ao início da parte mais radiopaca do ramo ascendente, essa porção, quer que eu pegue uma régua? Não precisa, mas se você... Não, eu estou no consultório, eu vou pegar uma régua. Essa distância, que vai da distal do segundo molar até o início do ramo ascendente, essa distância é menor do que o tamanho da coroa. Na verdade, nem precisava de régua. Um aspecto visual e um pouquinho de bom senso, você consegue fazer essa classificação. Então, esse paciente, esse dente, ele é classe 2 e ele é posição A, porque a posição mais alta da coroa, nesse caso, está até acima do plano oclusal dos dentes vizinhos. Qual é o grau de dificuldade que o cirurgião dentista vai enfrentar numa extração como essa? A posição do dente, o fato de ele estar horizontal, né? Classe 2, o espaço retromolar para a cirurgia, neste caso aqui, é um pouco mais estreito. Ele tem as raízes curtas em termos de morfologia. E a posição A facilita. Então, o dente que a maior dificuldade é o tamanho da área retromolar, onde o espaço está um pouco reduzido. Então, vamos conversar a respeito das nuances sobre, primeiro, o acesso cirúrgico. Aqui é uma ideia do campo visual quando você vai operar. Eu vou apagar a luz aqui de onde nós estamos, que acho que eu estava com a luz apagada, tentando dar um pouco mais de destaque para a minha presença. Mas a importância da imagem geográfica, que nesse caso
vai fazer mais sentido para vocês. Eu vou dar um destaque aqui na área retromolar. Então, a área retromolar clínica é uma área pequena. A área retromolar clínica é uma área que vai, então, ela é uma região triangular de mucosa, que geralmente fica atrás do segundo molar, está aqui, né? Desculpem. É uma área de pequena monta, é uma área triangular, que fica atrás do segundo molar. Quando nós pensamos em acesso cirúrgico, você pode pensar em incisões retas que vão incluir o suco, que a gente vem da região posterior ao terceiro molar, e ela invade o suco gengival, geralmente entre o segundo e o primeiro molar, ou ela pode vir até na região do primeiro molar, se for o caso. As incisões retas, você às vezes precisa fazer ela um pouco mais ampla, para poder ter um pouco mais de destaque vestibular, para você poder visualizar pela vestibular. Para isso você precisa fazer uma incisão mais longa nesse sentido. Agora, você pode economizar o tamanho da incisão fazendo incisões relaxantes. Você pode já ver uma incisão na distal do segundo molar ou na sua porção medial, sempre evitando fazer incisões na papila. Evite dividir a papila, porque você vai ter muita dificuldade na hora de fazer o fechamento. Então, a incisão, ela normalmente não oferece grandes dificuldades. O pulo do gato, e que você precisa prestar atenção na incisão, é que a linha de incisão você apalpe a área retromolar antes de fazer a incisão. Você pode fazer com segurança a incisão na área retromolar, desde que você tenha uma boa quantidade de osso, que você faça a incisão em cima da região óssea. A ruptura da mucosa normalmente não vai englobar acidentes neurológicos nem mesmo acidentes vasculares. Você vai ter apenas mucosa e periósteo nessa região retromolar. Muito cuidado, por isso que é importante você fazer o exame palpatório com a polpa digital, para você observar na polpa digital o tamanho da área retromolar. É você não levar a incisão muito para a lingual. Uma incisão mais lingualizada, você vai incisar fibras do músculo pterigoideu medial, você pode ter um pouco mais de sangramento por essa atividade, e se você aprofundar mais o bisturi, você já pode, nesse momento, romper o nervo lingual, que a partir da dicotomia lá do forame mandibular, ele vai ter um mergulho para a região do soalho da boca, muito próximo da região lingual do terceiro molar. Esteja atento a essa condição, porque você pode, na incisão, no afã de fazer um acesso adequado, você vai ter mais sangramento ou ainda lesão do nervo lingual se a sua incisão for um pouco mais lingualizada. Após a incisão, você naturalmente vai começar, a partir do descolamento mucoperiosteal que você vai executar na área retromolar, né? Aqui começa o grau de dificuldade para o cirurgião dentista que não tem habilidade com técnica primeira e técnica segunda. O cirurgião dentista tem que desenvolver bem técnica primeira e segunda antes de se aventurar a fazer técnica terceira, como eu já lembrei bastante os senhores. Então, esse é o campo visual que após o descolamento do retalho e a instalação do seu afastador, seja o Minnesota ou afastador de mid, você vai ter um campo visual geralmente restrito. Aqui vocês estão observando uma incisão reta que vem até a medial do primeiro molar. A papila entre o primeiro e o segundo foi destacada para permitir uma maior amplitude no sentido lateral. A cirurgia para a remoção de dentes inclusos na área retromolar, geralmente ela é feita no ponto oclusal, sob o ponto de vista oclusal e vestibular. Então, geralmente, quando a gente vai remover o osso, a gente remove o osso na oclusal e na vestibular, e alguma coisa na região distal. Dificilmente a gente faz abordagens por lingual, principalmente pela dificuldade de visualização proporcionada pela língua, pelo arco e o lábio da região contralateral. Então, geralmente a abordagem, a gente tem uma visão direta, o paciente, quando tem abertura bucal adequada, né, a gente tem visão direta do terceiro molar, da sua face oclusal e da região vestibular. Por lingual, nós quase não mexemos. Quanto de osso, professor? Quanto de osso eu preciso retirar da área retromolar para poder tirar um dente? Cirurgiões menos experientes precisam remover uma quantidade maior de osso para poder visualizar. Muito importante, relembrando vocês dos princípios da cirurgia. O cirurgião tem que enxergar o que está fazendo. Então, a visualização da área retromolar é muito importante. Então, geralmente o cirurgião vai manipular um afastador
e vai operar apenas com outra mão. Ou seu auxiliar mantém o afastamento e vem com o aspirador. Você vai ter as suas mãos livres para poder fazer os procedimentos. Inicialmente de ostectomia. Em termos gerais, se você tem a visualização de até 2/3 da coroa, é permissível você remover um dente incluso sem precisar remover o osso. Como é o caso desse paciente aqui, desse caso clínico. Como o dente está na posição A, a sua porção mais alta está acima do plano oclusal. Grande parte da coroa a gente consegue ter esta visão, né? Então, neste caso, não precisou fazer ostectomia. Mas se você precisar de fazer ostectomia, você pode fazer na região distal ou na região vestibular. Tudo depende de como você vai conseguir ter o acesso visual. E a remoção desse osso pode ser feito com cinzeiro e martelo, ou pode ser feito com motor e broca. Os motores de alta rotação, que não são indicados, o motor de alta rotação é mais indicado para fazer odontosecção do dente, por causa do seu corte. Os motores elétricos, eu normalmente, eu só tenho usado motor elétrico no meu dia a dia. A gente consegue controlar o torque e a potência dele. Então, geralmente o motor por broca a gente consegue manipular melhor o osso, e os trabalhos clínicos mostram que o corte do osso com cinzeiro e martelo ele é biologicamente melhor para o osso, mas do ponto de vista prático ele não é muito legal. Do ponto de vista prático, cortar o osso com broca, a gente tem muito mais possibilidades de tempo ao fazer esse procedimento. Então, a partir do momento que você tem a exposição da coroa do dente, você vai basear